Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos iniciar uma breve revisão do conteúdo trabalhado na disciplina Análise Experimental do Comportamento, no terceiro período de Psicologia. Mais do que trabalhar com os conceitos, eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão, né, sobre esse momento que todos nós estamos vivendo. E como eu falei para vocês, eu gostaria de trabalhar essa disciplina, continuar trabalhando com vocês nessa disciplina, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para os nossos comportamentos, né? Que vocês saiam um pouco do laboratório, dos experimentos com animais. Então, nós vamos fazer então, essa reflexão, né? Trabalhando com o coronavírus, trabalhando com o isolamento, e a partir dos conceitos que eu vou trazer hoje para vocês, ok? Então, nós vamos começar com o primeiro conceito, né, que é o do reflexo inato. Então, o que é o reflexo inato, né? É aquela preparação mínima que o organismo tem para começar a interagir com o seu ambiente, né? Na verdade, é um modo de sobrevivência. Então, se a gente pensar nos animais, né, então, se você precisa ter um reflexo para se alimentar, né? Ou para se resguardar da chuva, né? Porque se eu me molhar, vou ficar molhado, não vou me secar, enfim. Então, tem uma série de associações que a gente pode fazer, né? E com nós mesmos, né? Então, se a gente pensar aí, por exemplo, no bebê que mama, né? É o mesmo reflexo que eu tô falando da caça do animal, né? Então, ele precisa ser amamentado para sobreviver, né? Ele precisa ter o reflexo da sucção para que ele possa ser alimentado. Bom, então esse reflexo é uma relação, né, entre um estímulo e uma resposta, né? Quando nós nos referimos a essa relação, né, entre estímulos e respostas, então nós também estamos nos referindo a uma mudança no ambiente, né, que vai produzir uma mudança no organismo, certo? Vamos já começar então com a nossa reflexão, né? O que foi que provocou, o que foi que iniciou esse comportamento de isolamento que nós estamos vivenciando hoje, né? Então, o vírus, né, o coronavírus, ele surgiu e além dele existe um outro estímulo que é maior ainda, que a gente vai falar ali nas leis, né, de como que nós entendemos esses estímulos e como que nós interpretamos esses estímulos. Bom, então o reflexo, né, que seria a relação entre um estímulo específico e uma resposta específica. Então, o vírus, né, vai iniciar uma resposta, que no caso seria o adoecimento. E o estímulo, o que é o estímulo então? Qualquer alteração ou parte do ambiente que produz uma mudança no organismo. Daí nós já podemos pensar de um outro ponto de vista, né? Então, por exemplo, o isolamento, uma mudança, né, no nosso contexto social, provoca uma mudança no nosso organismo. Então, eu tenho observado nos meus atendimentos clínicos, que estão sendo feitos online, né? De queixas no sentido de eu tenho comido demais, a minha ansiedade aumentou, eu tenho dormido demais ou de menos, né? Então eu também tenho uma resposta aí que seria a insônia. E essas respostas, então, elas vêm, né, dessa relação aí com esse estímulo específico, que seria um dever, uma ordem de se isolar, né? Então eu já não posso mais me comportar como eu estava acostumado. Eu estou usando essa palavra, né, especificamente porque nós vamos falar, né, sobre a habituação, para a gente entender bem o que significa esse conceito. O estímulo, então, não é qualquer alteração ou parte do ambiente que produz uma mudança no organismo. E a resposta? A resposta é qualquer alteração no organismo produzida por uma alteração do ambiente, que é o estímulo. Tá? Então, a resposta seriam todas essas que eu falei, a insônia, ou então muito sono, o apetite ou a falta de apetite,
as mudanças de humor, né? Entre várias outras respostas que eu gostaria que vocês pensassem também. O que mais que a gente pode pensar, né? Para que tudo isso ocorra, existem algumas leis, que são as leis ou propriedades do reflexo. Do que eu estou falando? Então, por exemplo, a lei da intensidade e da magnitude. O que ela estabelece? Que a intensidade de um estímulo ela é uma medida proporcional à magnitude da resposta. Tá? Então, quanto maior a intensidade desse estímulo, maior a magnitude da resposta. Quanto mais agressivo for o vírus, maior o número de mortes. Tá? A lei do limiar, o que seria essa lei do limiar? Existe uma intensidade mínima do estímulo para iniciar uma resposta. Tá? Então, é preciso, se fosse, né, se nós estivéssemos lidando aí com uma gripe, né, uma gripezinha, com certeza, né, a nossa resposta seria proporcional a esse estímulo, né, a intensidade desse estímulo. Então, uma gripe, ok, eu tomo um remedinho, fico em casa e eu não precisaria ir para o hospital, eu não precisaria de isolamento, eu não precisaria de aparelhos para respirar, eu não precisaria muitas vezes ficar no CTI, enfim. Então eu acho que essa associação ela está muito clara nesse momento que nós estamos vivendo e ela é muito importante para nós. Por quê? Né? Porque nós estamos tendo uma resposta a esse estímulo para evitar que esse estímulo provoque em nós uma reação, né? Que é muito provável, né? Que se nós pensarmos nessa lei, né, um estímulo com uma intensidade muito grande, muito alta, ele vai provocar uma resposta igualmente proporcional, certo? Então, o limiar, né, a magnitude, a intensidade, elas estão sempre muito relacionadas. Mas também tem a lei da latência. O que seria a latência? Que mais uma vez a gente pode associar aí ao que a gente está chamando de quarentena, né? Então, o tempo entre a apresentação do estímulo e a ocorrência dessa resposta, tá? Então, quando a gente fala assim, o vírus pode se manifestar em 15 dias, né? Então, ele pode estar lá, ele está presente em você, mas ele vai se manifestar através dos sintomas a partir de 15 dias. Gente, eu não estou dando dados aqui científicos, tá? A intenção é a gente trabalhar com esses dados, né, do senso comum mesmo, para a gente perceber o quanto é fácil a gente associar, né, essas leis, esses conceitos da análise experimental. Então, quanto maior a intensidade de um estímulo, menor o tempo entre esse estímulo e a ocorrência da resposta. Então, novamente, né, assim como o limiar ali, a latência, esse tempo, né, então quanto mais forte, quanto mais potente, mais rápido ele vai se manifestar, mais fácil, mais rápido nós vamos ter essa resposta. Bom, e aí nós vamos pensar então nos efeitos de eliciações sucessivas dessa resposta, né? O que acontece quando nós temos aí uma contaminação tão rápida, né? Qual é o resultado disso? Bom, então primeiro, a habituação. O que seria a habituação? Então, quando o mesmo estímulo é apresentado várias vezes, né, em um curto intervalo de tempo, na mesma intensidade, nós podemos observar uma diminuição da magnitude da resposta, tá? Então, quanto mais você se expõe a um estímulo, né, mais em número, né, de exposições, a habituação, né, sendo essa exposição na mesma intensidade, isso é importante também. Nós vamos observar então a diminuição da magnitude dessa resposta.
Mas será que nós estamos lidando com o conceito da habituação ou da potenciação? O que quer dizer a potenciação? Então, para alguns reflexos, o efeito das eliciações sucessivas é exatamente o oposto da habituação. Então, ao invés de diminuir, né, a intensidade dessa resposta, à medida que novas eliciações ocorrem, a magnitude da resposta aumenta. Para a gente não falar nem só desse quadro de adoecimento físico, né? Nós podemos também pensar o quê? Né? Que outra reflexão que nós podemos fazer? Por exemplo, a habituação. Quanto mais eu fico em casa, né? Quanto mais eu utilizo estratégias e recursos para lidar com esse isolamento, então eu vou fazer compras pela internet ou pelo telefone, eu vou começar a me comunicar com os meus amigos e fazer reuniões sociais virtuais, né? Eu vou buscar uma paz, um aconchego num animal de estimação, ou lendo um bom livro, ou vendo um filme bacana. Então, buscando essas estratégias, mais tranquila eu vou ficando, né? Eu vou criando esse hábito. Então, por exemplo, gravar vídeos para vocês, né? Então, eu escolhi um horário, eu faço o meu planejamento e aí eu tenho feito disso um hábito, para que se torne cada vez mais fácil, para que eu consiga transmitir a minha mensagem da melhor maneira possível e que eu consiga fazer isso dentro desse planejamento. Então a habituação é isso, é como se fosse parte da minha rotina agora. Faço planejamento, vou lá, gravo o vídeo, baixo o vídeo para os alunos. Então essa é a habituação, ok? E aí a potenciação? E aí já é um quadro que a gente naturalmente pensa, né, no negativo, que é o que eu tenho visto muito, como eu falei para vocês, nos meus atendimentos clínicos. Então, existem pessoas que se já, né, viviam, já estavam dentro de um quadro, né, de um episódio, de um período de depressão ou de ansiedade, infelizmente esses quadros acabam sendo potencializados, né? Por quê? Porque existe aí, então, uma diminuição dos recursos para se lidar com essas questões. As pessoas precisam buscar outras estratégias, que são essas mesmas que eu falei da habituação, né? Buscar, então, uma terapia online, buscar atividades de distração, atividades prazerosas, e para isso, muitas vezes, elas precisam de um estímulo externo, né? Que viria de um tratamento, ou de uma atividade física, enfim. Então, existe também essa potenciação, ou às vezes uma pessoa que de repente estava sem fazer atividade física e pela falta do que fazer, nesse momento tem usado isso para treinar todos os dias, para fazer disso, potencializar sim, né? Um instrumento que a gente sabe que faz bem para a saúde, que faz bem para a rotina, que faz bem para o emocional dessa pessoa, e aí ela pode fazer isso de uma maneira mais eficiente, né? E aí, obviamente, ela vai ter uma resposta aí de potencializar aí o seu físico, né? Então, ela vai ter um melhor preparo físico. Eu não vou me estender muito hoje, mas eu gostaria realmente que vocês estudassem esses conceitos, trazendo para o dia a dia e fazendo essas associações, né, da mesma forma que eu fiz aqui, como um exercício mesmo, né, da análise experimental, ela não se limita a um laboratório, né, ela faz parte do nosso dia a dia, tá bom? Então, em breve, espero, né, estar com vocês novamente, e se não fisicamente, né, presencialmente, continuar, né, fazendo esses vídeos para que vocês estudem, para que vocês se mantenham
atualizados, né, e preparados para o nosso retorno, tá bom? Então, boa noite e se cuidem.